Direito administrativo, professor Muniz, turma das guardas municipais. Vamos aqui, a nossa primeira questão diz o seguinte: marque a alternativa incorreta sobre o direito administrativo. Os elementos do Estado são povo, território, soberania. Questão correta, pessoal. Se a questão, na hora da prova, vier pedindo quem são os elementos do Estado, o que é o Estado? O Estado é formado pelo povo, pelo território e a soberania, ok? Então, são esses três quesitos de formação do elemento Estado: povo, território e soberania. As funções estatais, quando ele fala funções estatais, ele está falando dos poderes, tá, pessoal? Quais são os três poderes do Estado? O poder legislativo, executivo e o poder judiciário. Tudo bem? Então, esse item está correto. Pelo sistema de freios e contrapesos, verificamos que um poder exerce a atividade típica de outro e se fiscalizam mutuamente. Vamos lá, pessoal. Esse item está correto, tá? Quando a questão trouxer para vocês o sistema de freios e contrapesos, o que é que vocês têm que saber? Como nós temos três poderes, um poder ele vai exercer um controle sobre o outro. Poder executivo exerce controle sobre o judiciário, judiciário também exerce controle sobre o legislativo. Como é o nome desse sistema? Sistema de freios e contrapesos. É um poder freando o outro, tá? Então existe uma fiscalização mútua entre os poderes. Lembrando, todos os poderes, sejam legislativo, seja executivo e judiciário, todos eles exercem funções típicas e funções atípicas. Tá? O que são funções típicas? Poder executivo, administrar. É uma função típica do poder administrativo. Qual é a função típica do poder judiciário? Julgar. Qual é a função típica do poder legislativo? Fazer leis e fiscalizar. Porém, esses poderes que eu acabei de falar também exercem funções atípicas. Por exemplo, o poder executivo ele também legisla quando ele emite decretos. O judiciário, ele também vai administrar, quando ele administra os seus funcionários. Aí ele está praticando atividades típicas do poder executivo. Então, o que não for típico daquele poder é uma atividade atípica. Então, para a prova de vocês, é importante saber que os poderes têm atividades típicas, né, dos seus poderes, e também exercem atividades atípicas, como eu falei para vocês. Item correto. Administração pública, em sentido subjetivo, são as atividades propriamente ditas, como, por exemplo, o exercício do poder de polícia, as atividades de fomento e execução de atos enquanto administração pública, em sentido subjetivo, são os órgãos e as pessoas que fazem a administração. Item errado, pessoal. Por quê? Vamos lá. O que é que seria a administração pública em sentido objetivo? A administração pública, ela tem dois sentidos. Sentido objetivo e o sentido subjetivo. Em sentido objetivo, tá sem som, pessoal, aí? Confirma aí se tá sem som. Tá normal, não é não? Ele falou que tá sem som. Só entra e sai de novo aí, tá? Entra e sai de novo, beleza? Tá normal o som aqui. Talvez seja a internet. Vamos lá. Administração pública em sentido objetivo. O que seria a administração pública em sentido objetivo? São as atividades em si exercidas pela administração. São as atividades. Como assim as atividades? É na hora que a administração está exercendo seu poder de polícia, atividades de fomento, executando seus atos. São as atividades que a gente vê em si. O que seria a administração pública em sentido subjetivo? Em sentido subjetivo, são os órgãos que formam a administração, mais os seus agentes. A administração pública em sentido subjetivo é quando a gente está passando na rua e a gente vê o órgão lá do Ministério Público Federal, a gente vê os agentes que trabalham lá dentro. Isso é a administração pública em sentido subjetivo, é o que a gente vê, os nossos olhos veem. Ali, prédio, pessoas. A administração pública em sentido objetivo são as atividades exercidas pelas pessoas, né, e pelos esses órgãos. Tá? Então, tem duas definições que sempre caem em prova. Administração pública em sentido objetivo e sentido subjetivo. O
que foi que aconteceu nessa questão? Simplesmente ele inverteu os conceitos, ó. Ele diz que subjetivos são as atividades, só que não são. Aqui é em sentido objetivo. E aqui ele falou também, ó. Vamos lá. Aqui ele falou que as atividades de fomento e execução, ó, enquanto a administração pública em sentido subjetivo são os órgãos e as pessoas que fazem a administração. Na verdade, está correto essa parte final. O erro é porque, na verdade, as atividades propriamente ditas, né, é a administração pública em sentido o quê? Objetivo, tá bom? Essa partezinha final aqui está corretinha. Ó, são os órgãos e as pessoas que fazem a administração. Beleza? Então tá errado. Letra D. Não esqueçam, para mim, o mais importante, eu quero que vocês saibam o que é a administração pública em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Subjetivo são os órgãos e os agentes. A administração pública em sentido objetivo são as atividades propriamente ditas, como, por exemplo, o exercício do poder de polícia, atividade de fomento e a execução dos atos da administração pública em si, as atividades propriamente ditas. Tudo bem? Próxima questão. Marque a alternativa incorreta sobre o direito administrativo. O direito administrativo são normas e princípios que regulam os órgãos, entes e agentes públicos, que atuam sobre o regime de direito público para realizar concreta e diretamente os fins desejados pelo Estado. Questão correta. O direito administrativo, pátrio, é considerado contencioso. Errado, pessoal. O direito administrativo, ele é não contencioso. O que é isso, professor? Olha lá. Ou seja, não existe a previsão legal de tribunais e juízes administrativos. Pessoal, no Brasil, só quem faz coisa julgada é o Poder Judiciário, tá? No nosso ordenamento, não existe um tribunal administrativo, só existe tribunais judiciários. Então, quem dá a palavra final é o Poder Judiciário, tá bom? Ou seja, o nosso regime aqui é um regime de jurisdição una. Jurisdição una, certo? Por quê? Porque somente o Poder Judiciário dá a palavra final. Não existe tribunais administrativos, tá, aqui no nosso ordenamento. Então, o que cai muito em prova é saber, o direito administrativo, ele é não contencioso ou ele é contencioso? Ele é não contencioso. Item errado. O direito administrativo possui regras que se traduzem em princípios constitucionais. Olha, no direito administrativo existem princípios explícitos, que é o que a gente vai ler daqui a pouco, que é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também existem princípios implícitos, tá? Que também devem ser obedecidos pelo ordenamento aí das regras do direito administrativo. Obedecem tanto princípios explícitos quanto princípios implícitos. Questão correta. Na administração pública, direta, como o próprio nome diz, a atividade administrativa é exercida pelo próprio governo, que atua diretamente por meio de seus órgãos, isto é, das unidades, dos órgãos, né, que são simples repartições interiores de sua pessoa e que, por isto, dele não se distinguem. Então, a administração pública direta, pessoal, é formada pelos órgãos, pelos ministérios, pelas secretarias. As atividades em si da administração são exercidas diretamente pelo próprio órgão. Quando não é exercido diretamente pelo próprio órgão, a gente chama que é a administração indireta, onde o Estado ele cria outras entidades personalizadas, né, com direito, com um sistema personalizado, ou seja, tem personalidade jurídica própria para exercer a atividade. Por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública, né, uma sociedade de economia mista. Então, isso é administrar indiretamente. Quando a administração pública administra diretamente, então é a administração direta. Item correto. Como ele quer a alternativa errada, gabarito letra B. Tudo bem? Vamos lá. Marque a alternativa correta sobre o direito administrativo. Órgãos são personalizados, ou seja, não possui personalidade jurídica própria. Portanto,
são capazes de contrair direitos e obrigações por si próprios. Pessoal, os órgãos são diferentes das entidades. Os órgãos são personalizados? Não, tá? Os órgãos, eles não são personalizados. Eles são desprovidos de personalização, tá certo? Os órgãos não possuem personalidade jurídica, beleza? Então, o que acontece? Os órgãos, eles não têm capacidade, né, de contrair direitos e obrigações por si próprio. Tudo bem? Então, eles não são capazes de contrair direitos e obrigações porque eles não têm personalidade jurídica. Professor, e as entidades? Órgãos e entidades é diferente, né? As entidades, elas sim, possuem personalidade jurídica. Por exemplo, uma autarquia, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e uma fundação privada. Onde há desconcentração, vai haver hierarquia entre aquele órgão que está desconcentrado e aquele que recebe a atribuição. Perfeito, pessoal. Gabarito da nossa questão. O que acontece, professor? Explica melhor para a gente. Quando a gente quer criar um órgão, a gente cria um órgão por meio da desconcentração. Tudo bem? Para eu criar um órgão, eu crio um órgão por meio da desconcentração. Então, a desconcentração, ela cria órgãos. Esses órgãos, nós sabemos que eles não têm personalidade jurídica. Tudo bem? Porém, na criação do órgão, existe hierarquia. Porque eu estou desconcentrando, eu estou criando um outro órgão. Por exemplo, eu tenho aqui uma escola e criei um anexo lá no interior. Aquele anexo, ele é subordinado hierarquicamente àquela escola central. Então, isso são órgãos, tá? Então, o que acontece? Quando há desconcentração, existe hierarquia? Existe. Órgãos são desprovidos de personalidade jurídica. A administração pública direta ou descentralizada é a atuação estatal de forma indireta, não é, pessoal? Quando eu vou atuar de forma indireta, eu estou falando da administração indireta. Tudo bem? Então, esse item está errado. Autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas fazem parte da administração direta. Errado, pessoal. Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações públicas fazem parte da administração indireta. Tudo bem? Então, gabarito dessa questão, letra B de bola. Vamos aqui partindo para a nossa quarta questão, onde ele diz o seguinte: marque a alternativa incorreta sobre o direito administrativo. No sistema norte-americano, o federalismo é do tipo centrípedo. No entanto, no Brasil, o federalismo ele é centrífugo, ou por desagregação. Ou seja, professor, o que acontece? Vamos lá. Quando eu estou falando do sistema norte-americano, por que aqui essa questão está correta, tá? Quando eu falo do sistema norte-americano, ele também, lá existe o federalismo, aqui no Brasil também existe. Ou seja, nós somos formados por diversos estados. São 27 estados. Como é o federalismo lá no sistema norte-americano? Ele é centrípedo. Por que ele é centrípedo? Porque é o seguinte, ó. Aqui começou de fora para dentro, para centralizar o poder, tá? Então aqui eram formados por diversos estados, depois foram se juntando, tá? Então ele começou de fora para dentro. No Brasil, o federalismo ele é centrífugo. O que é centrífugo? É o contrário. Começou centralizado e depois foi se descentralizando, ou seja, de dentro para fora. Ou seja, o Brasil ele era centralizado na época do Império, né? E aí depois foram sendo criados os estados. Então ele é centrífugo. Então foi de dentro para fora. Então quando é de dentro para fora, ou seja, começou centralizado e depois foi criando os estados. Então a gente diz que o Brasil ele tem uma força centrífuga, tá? Na criação do federalismo. Cai demais em prova isso aqui, tá? Então, no Brasil, o federalismo ele é centrífugo. Cuidado que eles colocam nas questões dizendo que é centrípedo. Centrípedo é só no sistema federalismo norte-americano. Tá errado esse item. Aliás, está correto, né? Vamos lá. Letra B. O ato ou contrato administrativo realizado sem interesse público configura desvio de finalidade. Perfeito, pessoal. Todo ato da administração ele tem que ser motivado. Tem que ter sempre o interesse público, o interesse da coletividade. Então,
o ato ou os contratos administrativos sempre irão prezar pelo interesse público, né? Se não prezar pelo interesse, vai configurar desvio de finalidade. A expressão regime jurídico administrativo é utilizada para designar, em sentido amplo, o regime de direito público a que está submetida a administração pública. Vamos lá. Pessoal, o regime jurídico administrativo, quando eu falo regime jurídico administrativo, primeiro, ele é um regime de direito público. Não é de direito privado, direito público. E ele é baseado em cima de dois princípios. Princípio da supremacia do interesse público tudo bem? E a indisponibilidade do interesse público. Como assim, professor? Bom, se a questão perguntar quais são os dois princípios norteadores basilares do regime jurídico administrativo? Primeiro, ele é de direito público. Segundo, primeiro, supremacia do interesse público é o primeiro princípio. E a indisponibilidade do interesse público. Por quê, professor? Primeiro, o nosso sistema administrativo é sempre prezando pelo interesse da coletividade. Nós iremos fazer as atividades sempre prezando pela coletividade. Tudo bem? O que acontece? Mas sempre tem que haver uma espécie de freio. Alguma coisa tem que frear essa supremacia, tá? Porque senão vai ser arbitrariamente. Eu contrato quem eu quero e não é assim. Tem que existir um outro princípio para frear essa supremacia. Então, vai ter o princípio da indisponibilidade do interesse público. O que é a indisponibilidade? O administrador ele não pode se dispor da administração, porque não é dele, tá? Então, se a questão perguntar quais são os dois princípios que sustentam o regime jurídico, é a supremacia do interesse público e a indisponibilidade do interesse público. Tudo bem? Então, vamos lá. A expressão regime jurídico é utilizada para designar em sentido amplo o regime de direito público a que está submetida a administração pública. Perfeito, esse item está correto. A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes são fontes primárias do direito administrativo. Errado, pessoal. Errado essa questão, tá? Por quê? Somente a lei é uma fonte primária. Somente a lei é a fonte primária. Professor, e a doutrina? A doutrina, a jurisprudência e os costumes, esses três são fontes secundárias. Tá? E está previsto no edital de vocês. Somente a lei é a fonte primária de consulta para o direito administrativo. As jurisprudências, as doutrinas e os costumes são fontes secundárias, tá? Para o direito administrativo. Tudo bem? Por isso que esse item está incorreto, porque ele falou que todos são fontes primárias, sendo que não são todos aqui fontes primárias. Somente a lei é a fonte primária. Próxima questão. Sobre os poderes administrativos, marque a alternativa correta. Vamos lá. A administração tem liberdade de escolha da conveniência, oportunidade e conteúdo. Professor, nós temos alguns poderes. Qual é o poder da administração em que tem-se a liberdade de escolha, onde o administrador ele atua com uma certa margem de liberdade, com conveniência, com oportunidade? É o poder discricionário. Então, o poder discricionário é o poder que a administração ela vai atuar com margem de liberdade, conveniência e oportunidade em relação ao conteúdo do ato. Tudo bem? Próxima questão. É aquele conferido pela lei à administração para a prática de ato de sua competência, ficando determinados os elementos e os requisitos necessários à sua formalização. Vamos lá, pessoal. Existem atos, eu sou administrador, vamos supor que eu sou um prefeito. Existem atos previstos na lei em que simplesmente eu não tenho margem de liberdade. Eu estou vinculado à lei. É a lei que me confere. A lei está dizendo que eu tenho que fazer. Eu não tenho como dar aquele jeitinho, eu não tenho como ter uma margem de liberdade para fazer isso.
tá? Porque se a lei me desse uma margem de liberdade, conveniência e oportunidade, eu estaria tratando do poder discricionário. Porém, existe um poder em que simplesmente eu não tenho a capacidade de controlar ele, porque a lei vai definir isso. Então, eu estou vinculado à lei, eu não posso sair fora da lei. Então, quando você está vinculado 100% à lei, é o poder vinculado. Tudo bem? Gabarito letra A de avião. Quem tiver sabendo do conteúdo pode responder aí no chat, tá? Vamos lá. É o poder conferido aos chefes do Poder Executivo para editar decretos e regulamentos com a finalidade de oferecer fiel execução à lei. Não se deve confundir regulamentos com a lei, não podendo contrariar, restringir ou ampliar suas disposições. Olha um exemplo que tem na Constituição Federal, pessoal, lá no artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar leis. Qual é o poder que tem essa capacidade de dar ao presidente de fazer publicar, sancionar, promulgar as leis? Bem como também, pessoal, expedir decretos, regulamentos. Então, qual é esse poder que é conferido ao chefe do Poder Executivo para editar decretos e regulamentos? É o poder normativo. Tudo bem? Poder normativo, é o poder de fazer normas. Tudo bem? Então, quando o presidente da República edita um decreto, um regulamento, com a finalidade de cumprir a lei, né? Um exemplo aqui, lá na Constituição Federal, no seu artigo 84, ele diz que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução. Isso simplesmente é uma janela para provar que aqui é a aplicação do poder normativo. É o poder que o administrador tem de fazer normas. Tudo bem? Próxima questão. É o poder exercido pela administração para apurar as infrações dos servidores. Opa! Então aqui é para apurar internamente. Internamente. Olha lá. Qual é o poder que é concedido aos administradores para apurar as infrações cometidas pelos seus próprios servidores e as pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa? É o poder disciplinar. Tudo bem, pessoal? Muito bem colocado aí pela a Graziela e a Alessandra. Tudo bem? Então, poder disciplinar, tá bom? É o poder que é concedido à administração para a apuração de infrações dos servidores e das demais pessoas que estão sujeitas à disciplina administrativa. Há pedidos aí, tá? Do nosso amigo Rodrigo, ele pediu para voltar na questão 7. Vamos lá, questão 7, gabarito letra C, tá, Rodrigo? Poder normativo. É o poder simplesmente de fazer normas. Fazer normas, tá? Fazer normas, editar decretos, regulamentos para que as pessoas cumpram aquelas normas. Beleza? Bem simples, é o poder normativo. Tudo bem? Editar decretos, regulamentos. Beleza? Gabarito letra C. Não tem erro. É um poder, é uma prerrogativa que o poder que a administração tem de editar essas normas para que as pessoas possam cumprir. Tá? Através de que poder? Qual é o nome desse poder de eu criar a norma? É o poder normativo. Tudo bem? O presidente ele faz normas e decretos. O presidente ele não cria espontaneamente uma lei. Quem vai fazer essa criação dessa lei e a aprovação é o Congresso. Mas o presidente também ele pode executar decretos, normas e regulamentos. Quando ele faz isso, tá? Ele está fazendo o quê? Usando do poder normativo. Mas como você bem colocou, para depois ir para alguma votação. Tá no raciocínio, é isso. Quando você fala para depois ir para uma votação, a gente está colocando em prática o que a gente aprendeu no início da aula. Sistema de freios e contrapesos. Ó. Um poder dependendo do outro. Os poderes são harmônicos e independentes. Um poder vai controlando o outro. Então, isso se chama de sistema de freios e contrapesos. Tá bom? É isso. Vamos lá. Questão 9. A administração escalona a função de seus órgãos, revê a atuação de seus agentes e estabelece a relação de subordinação entre os seus servidores. Olha aí. Qual é o poder em que a administração ela determina as ordens? Olha, vai ser feito dessa forma. Opa, foi feito dessa forma? Peraí, vamos rever o que foi feito. Então, tem uma relação de subordinação entre os servidores. Por exemplo,
Aqui é onde acontece a delegação. Delegação de atribuições e também a avocação. O que seria a avocação? Bom, se você delega uma atribuição para um seu subordinado, para ele fazer, você também pode avocar. O que é avocar? É o contrário de delegar. Avocar é trazer para si. Então, esses instrumentos de delegar e avocar fazem parte do poder hierárquico, tá? Fazem parte do poder hierárquico. O poder hierárquico ele tem essa prerrogativa, esse objetivo de escalonamento de funções. Por isso que existem subordinações nos órgãos, por conta do poder hierárquico. Existem hierarquias. Né? Não necessariamente existe hierarquia somente em instituições militares. Então, a delegação, a avocação, são institutos do poder hierárquico. Tudo bem? Próxima questão, questão número 10. É a atividade do Estado que limita os direitos individuais em benefício do interesse público. Ou seja, é o mecanismo de frenagem de que a administração dispõe para conter os abusos do direito individual. Opa! Professor, quando eu limito o direito de uma pessoa, de um particular, eu sou a administração, vou lá e vou fechar o comércio do rapaz, ele tem direito a ter um comércio? Tem. Porém, ele está vendendo produtos vencidos. É um direito dele ter um comércio individual? É, só que ele está prejudicando a coletividade. Então, qual é o poder que é utilizado para limitar os direitos individuais em benefício da coletividade? Né? É um mecanismo de frenagem. Opa, peraí, você está fazendo mal à coletividade. Então, a administração ela vai lá e interfere para conter abusos do direito individual. Lembrando, o interesse público sempre está acima do interesse individual. Então, esse interesse pode estar relacionado a várias áreas. Área de segurança, moral, saúde, meio ambiente, consumidor, propriedade, patrimônio cultural. Então, esse é o poder de polícia, pessoal. É o poder da administração restringir um direito de um particular em benefício da coletividade. Não vão confundir com o poder disciplinar. O poder disciplinar simplesmente é para punir internamente os seus servidores. Tudo bem? Gabarito aí, letra B de bola. Beleza, pessoal? O poder de polícia é muito importante, tá? E ele tem alguns atributos. Tá? Quais os atributos do poder de polícia? Auto-executoriedade. Nós temos aí o que mais, professor? A discricionariedade. E a imperatividade. Beleza? Então tá aí os atributos. Quem são os atributos do poder de polícia? Autoexecutoriedade, discricionariedade e imperatividade. O que é autoexecutoriedade? É a administração pública executar os seus atos sem a necessidade de pedir autorização judiciária. Discricionariedade é quando existe uma margem de liberdade. Existe o quê, professor? Uma margem de liberdade, conveniência e oportunidade. A administração vai agir no momento oportuno em que ela achar melhor. Imperatividade é a capacidade de impor aquela situação a um terceiro. Ele vai ter que obedecer. Tudo bem? Então, esses são os atributos aí do poder de polícia. Beleza? Professor, olha lá. Consentimento. Fiscalização. Sanção. Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. O que é isso, professor? Ordem, consentimento, fiscalização e sanção. Aqui são os elementos, tá, do poder de polícia. Né? São as fases do poder de polícia. Primeiro é feita uma ordem para que todos cumpram. Tá? Consentimento. Quando a administração ela trabalha com consentimento, por exemplo, olha, eu vou consentir para que você tenha essa licença. Eu vou autorizar você para fazer isso. Ela está consentindo.
Se ela autorizou, ela também fiscaliza, certo? Se tiver tudo errado, aí a administração vai punir você, ou seja, aplicar uma sanção. Então, é a ordem, consentimento, fiscalização e sanção que fazem parte do poder de polícia, tá? Então, aqui, atributos do poder de polícia, autoexecutoriedade, discricionariedade e imperatividade. É o poder que o Estado tem de limitar um direito individual em prol do interesse público. Vamos lá, próxima. Ocorre quando o administrador abandona a finalidade indicada na lei e busca atender outra diversa da estatuída na norma que autoriza a sua atuação. Olha que interessante, pessoal. Abuso. Nós temos abuso por excesso de poder e nós temos abuso por desvio de finalidade. Tudo bem? Excesso de poder e por desvio de finalidade. Vamos lá. Como é que acontece isso aqui, professor? Excesso de poder é quando você simplesmente passa da alçada da sua competência. Você passa da sua competência. Ou seja, você pratica um ato e você não tem competência para fazer aquele ato. Você está cometendo um abuso. Tá? Desvio de finalidade. Você tem a competência, porém, você simplesmente desviou a finalidade. Desvio de objetivo público. Como assim, professor? Desvio de objetivo público? Você tem competência para fazer um ato. Por exemplo, você tem competência para transferir um servidor? Tem. Só que você transferiu ele porque você não gosta dele. Isso é motivo? Não. Então, existe um desvio de finalidade. Tudo bem? Você tem competência? Tem. Só que você desviou a finalidade pública. Você tá levando para o lado particular. Então, não pode acontecer isso dentro da administração. Então, quando o administrador abandona a finalidade, que é sempre o interesse público, ocorre um desvio de finalidade. Tudo bem? Próxima questão. Ocorre quando o agente extrapola os limites de sua competência. Se extrapolou os limites de sua competência, qual é o tipo de abuso? Qual é o tipo de espécie de abuso? Excesso de poder, né? Excesso de competência. Quando eu, agente, sou administrador, fiz um ato que eu não tinha competência para fazer aquele ato. Então, quando acontece isso, simplesmente é porque aconteceu o excesso de competência, que é o excesso de poder. Tudo bem? Terminamos a parte de poderes, vamos entrar agora em princípios administrativos na nossa mega revisão de apostas, tá, para as guardas, aí principalmente focado em cima da guarda de Sobral e Fortaleza. Vamos lá. Quando eu falo em princípios, nós temos o LIMP, princípios explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tudo bem? Vamos lá. É um poder constituinte de primeiro grau. Por que é primeiro grau? Porque está previsto na Constituição. Vem propiciar transparência, de modo que a todos, é assegurado o direito à obtenção de informações e certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal. Transparência. Transparência. Todos têm direito a saber, obter informações para a defesa dos seus direitos. Pessoal, dentre os 5 princípios explícitos, qual o princípio relacionado à transparência pública? Então, os atos da administração eles têm que ser públicos. Então, é o princípio da publicidade. Ele vai dar maior transparência e um esclarecimento das situações, né, de interesse das pessoas. Tudo bem? Professor, são todos os atos que devem ser públicos? Não, existem atos que são sigilosos. Por exemplo, questões de investigações, atos de interesse para a defesa nacional, eles não podem ser publicados a público, porque senão vai prejudicar, tá bom? Então, mas em regra, todos os atos da administração, inclusive, para um ato ter eficácia, ele precisa ser publicado. O que dá eficácia a um ato administrativo é a sua publicação. Tudo bem? Não adianta um ato ser válido, ele ter todos os seus elementos de informação, tá? Sem ser publicado. Um exemplo,
Não adianta eu formar uma licença, te dar uma licença, ó, eu tenho competência, você está cumprindo os requisitos para ter a licença e está tudo válido, só que não foi publicado sua licença. Então, enquanto não for publicado, você não pode usufruir daquela licença, porque tem que esperar ser publicado, tudo bem? Ou uma publicação retroativa, mas tem que ser publicado. Então, nesse caso, quando eu falo transparência, para as pessoas saberem o que está acontecendo, o que você está fazendo, porque nós somos pagos com dinheiro público. Então, tem que ter transparência, tudo bem? Então, essa questão tratou aí do princípio da publicidade. Questão 14. Exige que o agente público paute sua conduta por meio de padrões éticos. Opa, qual é o princípio que diz que o administrador ele tem que pautar sua conduta por meio de padrões éticos, com o fim de alcançar o bem comum? Olha lá, o bem comum, ser justo nos seus atos, independente de qual esfera ele trabalha, se é a esfera federal, se é a esfera estadual, mas o administrador ele tem que cometer atos de probidade administrativa, ele tem que ser probo, ele tem que obedecer os princípios, os padrões éticos de conduta. Está relacionado com o princípio da moralidade. Próximo. Direciona que o servidor não pratique um ato para favorecer ou prejudicar alguém. Então, vamos lá. Quando a gente pratica um ato para favorecer uma outra pessoa ou interesses particulares, a gente está prejudicando, está ferindo o princípio de quê, professor? Da impessoalidade. Então, o servidor ele não pode praticar atos que favoreçam ou prejudiquem alguém. Né? Atos que mexam com a vedação, aliás, com a promoção pessoal. É proibido, pessoal, vedação de promoção pessoal. Né? A gente vê, acompanha nos jornais, que existem diversas denúncias, diversas investigações relacionadas a atos de promoção pessoal. Isso não pode acontecer, você utilizar a máquina pública para promoção pessoal, porque você vai inferir a impessoalidade. Então, quando eu falo em impessoalidade, é a questão da isonomia. Quando você realiza concurso público, por exemplo, da igualdade de condições a todos, né? A questão de todo ato sempre é o interesse público, a finalidade, certo? E a questão da promoção pessoal. Promoção pessoal, beleza? Em relação à promoção pessoal, é vedado, é proibido atos de promoção pessoal. Próximo. O agente público só pode fazer ou deixar de fazer o que está expressamente na lei. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, é o princípio da legalidade. O que o princípio da legalidade fala? Nós, agentes públicos, vocês, futuros servidores públicos, só podem fazer o que a lei manda. Para as outras pessoas, você pode fazer qualquer coisa, desde que a lei não proíba. Você tem uma autonomia de vontade, certo? Então, o que acontece? Qual princípio está relacionado a isso? Eu, administrador, fazer somente o que a lei manda. É o princípio da legalidade. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Passou a ser expresso a partir de 88, aliás, de 98, com a reforma administrativa. Deve ser dirigida à consecução do máximo de proveito com o mínimo de recursos humanos, materiais, financeiros, com destinação pública, a partir da constatação de que a eficiência pode ser obtida pelo contrato de gestão, né, referente a atividades tipicamente estatais. Previsão de avaliação periódica de desempenho para os servidores. Então, pessoal, quando a gente economiza, obedecendo o princípio da economicidade, economiza as coisas públicas, né? Os materiais públicos, utilizando o mínimo de recursos humanos, contratos de gestão, né? Fazendo avaliações periódicas para saber se os servidores estão realmente trabalhando. Então, isso está relacionado com o princípio da eficiência. Tudo bem? Lembrando, antigamente, em 88, só existia 4 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Com a reforma administrativa em 1998, foi que foi incluído o princípio da eficiência lá, através de uma emenda complementar. Tudo bem? Vamos aqui partindo. Aqui a gente tratou dos princípios explícitos. Agora a gente vai resolver questões sobre princípios implícitos. Princípios implícitos são aqueles princípios
que não estão previstos diretamente na Constituição, só que eles são respeitados pelo ordenamento jurídico. Este princípio exige proporcionalidade entre os meios que são utilizados pela administração e os fins que ele deve alcançar. Pessoal, ó, eu vou fazer um ato administrativo, tá? Vamos lá, eu vou fechar um comércio porque ele estava vendendo coisas vencidas. Eu vou aplicar uma multa de 2 bilhões de reais nele? Não tem como, é desproporcional. Então, o meio que eu utilizei não se adequou aos fins a que ele deve alcançar. Então, os atos da administração pública, eles devem ter proporcionalidade, né? Respeitando o princípio da razão, da razoabilidade e da proporcionalidade dos atos. Então, tem que ter um equilíbrio entre o que você vai dar a aplicar e o que realmente deve ser aplicado. Tudo bem? Próxima questão. Exige do administrador público a indicação dos fundamentos de fato e de direito. Opa, quando a questão falar fundamentos de fato e fundamentos de direito, você já puxa para a motivação. Todo ato ele tem que ser motivado, tá? Todo ato ele tem que ser motivado. Então, quando a gente indica, olha, por que aconteceu isso? Você vai mostrar os motivos que realmente aconteceram e os motivos que estão de direito, ou seja, aqueles motivos, se realmente eles se adequam ao que está previsto na lei, que realmente motivaram as suas ações. Então, todo ato da administração tem que obedecer o princípio da motivação. Inclusive, existe um princípio chamado teoria dos motivos determinantes, que todo ato que o administrador for fazer, ele tem que motivar. Tem que explicar por que ele está fazendo aquilo. Beleza? Em relação aos cargos comissionados, eu preciso motivar a saída. Eu sou um chefe, eu vou retirar um rapaz que estava no cargo comissionado. Eu preciso motivar? Não preciso. Porque cargo comissionado é um cargo de livre nomeação e exoneração. Porém, se eu disser para ele que eu estou tirando ele porque ele fez isso, eu tenho que ir lá e comprovar e motivar a saída dele. Tá? Obedecemos sempre o princípio da teoria dos motivos determinantes. Próxima questão. Segundo este princípio, o interesse público deve prevalecer sobre o interesse privado ou individual. Isto ocorre devido ao fato do Estado defender o interesse da coletividade, quando pratica os atos administrativos e não apenas o interesse de um único administrado. Então, o interesse público tem que prevalecer sobre o interesse privado. Esse é o princípio da supremacia do interesse público. Então, o interesse público sempre vai prevalecer sobre o interesse privado. Tudo bem, pessoal? Próxima questão. O Estado tem o dever de fiscalizar a emissão dos seus atos administrativos. Para isto, conta com um mecanismo que possui 3 espécies de controle. O Estado pode anular os seus atos, pode revogar os seus atos, quando ele achar que não serve mais para a administração, tá? Então, qual é o princípio que permite o Estado anular um ato que é ilegal? Qual o princípio que permite o Estado revogar? Revogar o quê, professor? Revogar é um ato. Você vai revogar um ato. O que é revogar? Revogar é o seguinte: a administração faz um ato e simplesmente aquele ato não serve mais. Ele é um ato legal, certo? Só que ele não é mais conveniente para a administração manter aquele ato. Então ela vai lá e revoga. A revogação não é por motivo de ilegalidade. A revogação é simplesmente por motivos de quê? Porque não tem mais conveniência a administração de usar aquilo ali. Então, qual é o princípio que garante a administração anular esses atos, o revogar esses atos? Sozinho, só ela. É o princípio da autotutela. Tudo bem? Autotutela, gabarita 21, letra D. Vamos aqui à próxima questão. Os serviços públicos oferecidos pela administração pública à coletividade devem ser prestados de maneira contínua ou sem interrupções, não podendo ser suspensos sem uma comunicação prévia das autoridades pertinentes. Imagina aí, a polícia parar. Né? Imagina a polícia parar. Não dá. Né? Então, existe um princípio que é a continuidade dos serviços públicos. Né? Ele permite que os serviços públicos, né, devem ser prestados de maneira contínua, sem interrupções.
Então, existem órgãos, por isso que existem alguns órgãos que são proibidos de greve, justamente por obedecer ao princípio. Né? A Polícia Militar ela não pode fazer greve, por exemplo, e depois teve decisões que estendeu para as demais polícias que não podem mais fazer greve. Então, nesse caso, respeitando o princípio da continuidade do serviço público. Tranquilo? Então, cuidado que pode cair na sua prova aí, como é uma prova de guarda municipal, então, questões bem mais tranquilas. Vamos lá. 23. Terminamos as partes dos princípios. Agora entraremos uma parte que está prevista no seu edital sobre os atos administrativos. Atos administrativos. Professor, o que é um ato administrativo? Ato administrativo é uma medida unilateral. É uma vontade única do Estado de fazer acontecer as coisas. Tudo que o Estado fizer é um ato. É um ato unilateral, não é bilateral. Não precisa o particular querer concordar. A administração faz aquele ato e você tem que cumprir. É unilateral. Possibilidade de os atos administrativos serem impostos a terceiros. Pessoal, quando eu falo em ato administrativo, ato é tudo aquilo que a administração faz para conceder direitos, para fazer suas atividades em si. É tudo que a administração faz, é um ato. Só que o que é que a gente tem que saber? Um ato unilateral. É de interesse único da administração, ato unilateral. Não é bilateral, é unilateral. Certo? Mas vamos lá. Os atos, eles têm alguns atributos. Que é o que a gente chama de quê, professor? Quem são os atributos do ato? É o PAT. Presunção de legitimidade. Legitimidade. Autoexecutoriedade. Imperatividade. Aliás, tipicidade. E a imperatividade. Ah, professor, entendi. Então, aí são os atributos, não é isso? É. O que é isso aí? Me explica aí cada um, professor. Não entendi nada. Vai lá. Seguinte. O que é que seria esse atributo aí de presunção de legitimidade? Todo ato que a administração faz é legítimo. Se você quiser não acreditar, isso não é problema seu. Você vai ter que cumprir aquele ato, porque todos os atos da administração presume-se que eles são legítimos. Se você quiser comprovar que aquilo está errado, é você que vai entrar na justiça para provar que aquele ato está errado. Então, por isso que quando a administração publica uma multa para você, aplica uma multa para você, é porque simplesmente você acha que está errado, então você vai se defender. Mas todo ato que a administração pratica, presume-se que eles são legítimos, tá? Tem fé pública. Autoexecutoriedade. Para eu aplicar um ato, para a administração aplicar um ato para você, não precisa ela ficar pedindo autorização judiciária. Ela tem esse poder de auto-executar suas ordens. Tipicidade. Todo ato da administração, logicamente, respeitando o princípio da legalidade, tem que ser típico, tem que estar previsto em leis. Imperatividade é a capacidade de a administração impor aquelas normas a terceiros. Então, vamos lá. Possibilidade de os atos administrativos serem impostos a terceiros. Impostos é o princípio da imperatividade. Tudo bem? Imperatividade. Significa que, para gerar celeridade aos processos, os atos produzirão efeitos e são válidos até que se prove o contrário. Olha aí, ó. Eles são válidos e eles são perfeitos. Produzirão seus efeitos até que se prove o contrário. Por quê? Porque aqui, se você se sentiu prejudicado, é você que vai tentar mostrar para a administração que ela está errada. E não é a administração que vai tentar mostrar para você que ela está certa. Tudo bem? Então, qual é o princípio em que esses atos eles produzem efeitos logo de imediato e são válidos até que se prove o contrário? Presunção de legitimidade. Não? Presunção de veracidade, presunção de legitimidade. Os atos são legítimos. Esse é um atributo que é presente em todos os atos da administração. Todos. A presunção de legitimidade e a tipicidade, eles são previstos em todos os atos administrativos. Porém, a imperatividade e a autoexecutoriedade, nem todos os atos têm a sua presença. Tá? Porque nem todos os atos a administração vai precisar impor ordens
né, para aquilo. Existem atos mais tranquilos. Então, mas que todo ato tem que ser preso legítimo e todo ato tem que ser típico, aí tem que ter. Todos os atos têm, tá? Próxima questão. Vamos lá. O ato pode ser executado independentemente de ordem judicial. Foi o que eu falei. Qual é o atributo que o ato pode ser executado independentemente de ordem judicial? É o princípio da auto-executoriedade. Tranquilo? Próxima. O ato administrativo deve estar definido em lei, com certeza, é típico, né? Para que se torne apto para produzir determinados resultados. Bom, se ele tem que estar previsto em lei, é porque ele tem que estar respeitando o atributo da tipicidade. Ok? Próxima questão. Falamos dos atributos. Agora iremos falar dos elementos. Elementos de formação de um ato. Quem são os elementos de formação de um ato, pessoal? Primeiro, alguém tem que ter competência para praticar aquele ato. Tem que ter uma finalidade, que a gente sabe que é sempre o interesse público. Tem que ter uma forma, como é que aquele ato vai se exteriorizar, se é por meio de um papel, se é por meio de uma ordem oral. Tem que ter um motivo e o objeto do ato. O que é o objeto? O objeto é o conteúdo em si, é a concessão daquele direito, por exemplo. Então, quem são os elementos de formação de um ato? É o confiformob. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. De novo, quem são os elementos de formação do ato? Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. De novo, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Alguém tem que ter competência para fazer um ato. Alguém, finalidade, sempre o interesse público. Forma, é a forma como vai se exteriorizar aquele ato. Se é por meio de um papel, é um decreto, é digitalizado, é formalmente, é oralmente, é por meio de uma placa. Motivo, são os motivos de fato e de direito. Ou seja, teve algum motivo para que eu praticasse aquele ato. E o objeto é a concessão daquele ato em si, é a concessão, como é que eu posso dizer? É a concessão em si daquele direito. Por exemplo, no caso de uma licença, é quando você sai de licença. É o resultado final. Eu costumo dizer que o objeto é o resultado final. Tá bom? Vamos lá. Carlos pediu uma licença prevista em lei. Nesse caso, marque a alternativa correta sobre a formação dessa licença. Ó, o fato da licença ser concedida pelo secretário de Recursos Humanos caracteriza o elemento finalidade. Não. Conceder a licença pelo secretário, aqui é o elemento competência. Alguém tem que ter competência para dar aquele ato. A finalidade, pessoal, é o elemento que caracteriza a finalidade do interesse público. A licença tem um objetivo de proteção à maternidade, ou seja, caracteriza o elemento motivo. Não é o motivo, aqui é a finalidade. Qual é a finalidade? A proteção à maternidade, que é um interesse público. Entendeu? O nascimento do filho e a previsão no estatuto do servidor caracteriza o elemento finalidade. Não, é o elemento motivo. O nascimento do filho é o motivo para que ele conceda a licença. Entendeu? E lógico, é o motivo de fato. E o motivo de direito? De direito é porque esse nascimento está previsto aonde? No estatuto. Então, essa previsão no estatuto são os motivos de direito. Qual é o motivo de fato? É o nascimento de filho, é o que realmente aconteceu. É o fato que aconteceu. Então, quando a questão falar quais são motivos de fato e de direito, é relacionado ao elemento motivo, que é um elemento de formação do ato. Certo? Vamos lá. A licença é dada em forma de portaria, ou seja, caracteriza o elemento forma. Correto. Então, ó, se a licença foi formalizada por meio de uma portaria, então realmente é o elemento forma, é a forma como foi exteriorizada aquela licença. A concessão de licença caracteriza o elemento competência. Não. A concessão da licença, ela já vai sair de licença, é o resultado final, é o elemento objeto. Certo? Beleza, pessoal? Só pegar aqui o carregador rapidinho, tá, pessoal? E a extensão aqui, para a gente poder dar continuidade. Vai descarregar aqui o celular. Então, o gabarito dessa questão, letra D, porque ele quer a alternativa incorreta, tá?
Ele colocou correto aqui, tá? Mas considerem que, ó. Aliás, é a correta mesmo, né? O resto aqui tá tudo errado. É isso mesmo. Letra D. Beleza? Deixa eu só colocar rapidinho aqui. Ok, vamos lá. Próxima question. Sobre os atos administrativos, marque a alternativa correta sobre os elementos dos atos administrativos. Marque a alternativa que caracterize o elemento motivo. Qual é o bizu do elemento motivo? Que eu falei, são os elementos de fato e de direito. São os elementos de fato, os motivos de fato e de direito que realmente se fazem necessários para que se conceda aquele ato. Então, quando eu falo elemento motivo, que é um dos 5 elementos, qual é a palavra-chave? Motivo de fato e motivos de direito. Então, esse fato e direito aqui, tá, é o que caracteriza o elemento motivo. Vamos lá. Poder legal conferido ao agente para desempenhar as atribuições. Isso aqui é competência. A finalidade geral do ato é satisfazer o interesse público. Isso aqui é a finalidade. É o modo de exteriorização. Isso aqui é a forma. É a situação de fato e de direito que gera a vontade do agente. Está aqui, ó. Esse gabarito realmente caracteriza o elemento motivo. Vendo? Representa o resultado prático. Isso aqui é o objeto. Tudo bem? Gabarito tá 28, letra D. Vamos lá, próxima questão. Sobre os atos administrativos, marque a alternativa incorreta sobre as formas de extinção dos atos. A caducidade acontece quando o ato está baseado em legislação e uma lei superveniente, uma lei posterior, revogou a lei anterior. Pessoal, olha que interessante. O que é caducidade? A administração está se baseando em uma legislação, porém veio uma lei depois, e revogou aquela lei anterior. Ou seja, aquela lei anterior, ela caducou, ela não serve mais. Tá bom? Tá correto. A cassação é uma forma de extinção do ato por culpa do beneficiário, já que ele descumpriu condições que deveria manter. Por exemplo, se é concedido uma licença para você, você tem a sua CNH, uma licença não, vamos supor que você tem sua CNH, é um direito que você tem? Sim. Foi um ato da administração, concedeu a carteira para você dirigir. Porém, se você descumpre por culpa sua, aí aquele documento vai ser cassado. Então, por exemplo, as licenças que são concedidas, ok, é um direito seu. Porém, se você descumpre, vai houver a cassação daquela sua licença. Então, a cassação ela é simplesmente uma forma de extinção do ato que foi concedido pela administração, simplesmente por culpa sua, por culpa do beneficiário. Não é culpa nossa, é por culpa sua. Certo? A revogação é o desfazimento de um ato ilegal. Eu já falei. Se o ato é ilegal, existe ilegalidade. Então, é anulação. Tá errado. Tá? Tá errado. Aqui é o conceito de anulação. A revogação é a extinção de um ato que é válido, porém ele deixou de ser conveniente para a administração, assim como eu falei em um momento anterior. Próxima questão. Sobre os atos administrativos, marque a alternativa incorreta sobre as espécies de ato. Então, quando eu falar espécies de ato, você vai pensar, existem atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, tá? Atos punitivos, e assim vai. Atos negociais, enunciativos, então, isso são espécies de atos. Vamos aqui procurar uma alternativa que realmente define ou traz exemplos, né, de atos dessas espécies de atos. Vamos lá. Atos administrativos normativos são, por exemplo, decretos, instruções, normas, regimentos e resoluções. Correto. Atos administrativos ordinatórios, ordens,
são, a título de exemplo, instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviços, que é a OS, ofícios e despachos. Perfeito, isso são atos ordinatórios. Os atos administrativos negociais são as licenças, as autorizações, as permissões, as aprovações, as admissões e dispensas. Negocial, você vai negociar com a administração para você conseguir uma licença, uma autorização, uma permissão, uma aprovação, tá? Então, lembrando, as licenças, elas são vinculadas. Você tem aquele direito, porém ela pode ser cassada, como eu falei para vocês. A autorização. A autorização, ela é discricionária, ela pode ser revogada a qualquer momento, ela é precária. Então, eu posso te conceder uma autorização, porém, ela, se você descumpre, a administração não quer mais, ela pode revogar aquela autorização, tá? Então, esses são, sim, os atos negociais. Por que o nome é negocial, professor? Porque aqui você vai negociar com a administração para conseguir essa autorização, para conseguir essa licença, essa aprovação, tá bom? Correto. Atos administrativos negociais são, a título de exemplo, as certidões, os atestados e também pareceres errados. Aqui são os enunciativos. Como assim, professor? Enunciativo? O objetivo desses atos é somente enunciar, declarar algo, tá? Não é negocial. As certidões, uma declaração, um atestado, um parecer, ele não tem o objetivo de fazer nada ali, te punir ou dar ordens. Ele simplesmente declara uma situação. Então, por exemplo, você vai lá na prefeitura e pede para ele fazer uma declaração, um atestado, uma certidão, é um direito que você tem? Sim, nós temos direito a pedir certidões aos órgãos públicos. Porém, é um ato enunciativo. A administração só enuncia que você tem aquele direito. Tudo bem? Então, esse item aqui está errado. Esse conceito aqui, né, de certidões, atestados e pareceres são atos enunciativos. Lembrando que esses atos enunciativos não possuem imperatividade, porque a administração não está te impondo nada, certo? É só estar declarando. As punições aqui dizem respeito aos atos punitivos são internas, como advertências, suspensões, cassações e destituições. Pronto, isso aqui são atos punitivos. A intenção desse ato é punir. Uma advertência que a administração dá, uma suspensão que a administração dá, uma cassação que a administração dá, uma destituição que a administração dá. Tudo bem? Então, só relembrando, pessoal, quem são os atos normativos? Decretos, instruções, normas, regimentos e resoluções. Não confundam com atos ordinatórios. Instruções, circulares, avisos, portarias, ordens de serviço, ofício e despacho. Próxima questão. E última questão. Sobre os atos administrativos, marque a alternativa incorreta sobre as espécies de atos. Pessoal, vamos lá. Os atos de império são aqueles que a administração impõe coercitivamente aos administrados. Tais atos não são de obediência facultativa pelo particular. São praticados pela administração ex officio, ou seja, é obrigado. Ou seja, sem que hajam sido requeridos ou solicitados pelo administrado. Perfeito. O que são os atos de império? Atos de império são atos simplesmente que são a questão da supremacia do interesse público. Ou seja, quando a administração impõe algo para você fazer, é ex officio. Não é facultado para mim obedecer particular, é obrigatório. São atos de império. Atos de gestão são praticados sem que a administração utilize sua supremacia. Correto? Atos de gestão, pessoal, é praticado de igual para igual, entre particular com particular. Tá? Aqui existe bilateralidade. Ou seja, quando a administração vai lá e aluga uma casa, bom, se ela não me pagar, eu não vou mais poder se conceder a casa. Então, é um ato de gestão. Então, por exemplo, você vai lá e aluga uma coisa de um particular, isso é um ato de gestão. Então, a administração ela não vai utilizar a supremacia dela para tomar aquela tua casa, senão a gente estaria vivendo uma ditadura, certo? Os atos de expediente são atos internos que visam dar andamento aos serviços, correto? Pessoal, o que são atos de expediente? Atos de expediente são aqueles despachos, né? Tem um chefe que tem que passar pelo setor tal, pelo setor Y, D. Então,
são os despachos. Esses despachos é o que a gente chama de atos de expediente, tá? Então, eu queria que vocês decorassem o que é que são atos de império, o que é que são atos de gestão e o que é que são atos de expediente. Novamente, atos de império, atos de gestão e atos de expediente. Tá certo? O ato complexo tem a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos e se forma apenas um ato. Correto. Pessoal, presta bastante atenção o que eu vou falar para vocês, certo? Em relação a isso daqui. Vamos lá. Olha, acho que essa questão não vai ter nem gabarito, será? Mas vamos ver aqui. O que é um ato complexo? Um ato complexo é o seguinte, ó, presta atenção que eu vou falar para vocês aqui. Eu tenho um único documento. Só que esse documento, eu preciso da aprovação de um órgão e de um segundo órgão. Certo? Por exemplo, quando o presidente indica uma pessoa para ir para o STF, Presidência da República é um órgão. Ele indicou, praticou o primeiro ato. Só que quem é que faz a aprovação, a sabatina do ministro do STF? É o Senado. Então, é um outro órgão, segundo órgão. Então, para que aquele ato realmente ele se manifeste, ele seja feito, precisou de quê? Da manifestação de dois órgãos. Então, dois órgãos para formar um único ato. Então, quando acontece isso, existe uma complexidade no ato, e por isso que a gente chama de ato complexo. Então, qual a definição de ato complexo? O ato complexo tem a manifestação de vontade de dois ou mais órgãos e se forma apenas um ato. Certo? Um ato simples é somente um ato e um órgão. Ato complexo, um ato e dois órgãos. Dois ou mais órgãos. Tranquilo? Então tá correto aqui. Vamos lá. Quando há uma margem de liberdade, o ato é discricionário. Perfeito, pessoal. Praticamente aqui a gente não vai ter item correto, certo? Como eu falei para vocês, o que é um ato discricionário? É aquele ato que tem margem de liberdade, né? Ele tem uma conveniência e oportunidade. Lembrando, mesmo os atos sendo discricionários, né? Porque aí está envolvendo o mérito do ato, né? De quem praticou. Será que o judiciário ele pode interferir no mérito do ato? Não pode. Ele só pode interferir quanto à legalidade do ato. Então, não esqueçam. Professor, um ato discricionário é um ato que tem mérito do administrador, conveniência e oportunidade. Será que o judiciário pode mexer no mérito? O judiciário não interfere no mérito. Só se tiver alguma ilegalidade na formação do ato, aí o judiciário entra. Mas quanto ao mérito, o judiciário não pode interferir. Tudo bem? Pessoal, deixa eu só dar uma conferida aqui realmente se tem algum erro aqui nas questões, porque eu acho que essa questão vai ser anulada por falta de item, né? Vamos lá. Atos de império são aqueles que a administração impõe coercitivamente aos administrados. Ok. Tais atos não são de obediência facultativa pelo particular. Certo. São praticados pela administração ex officio. Ok. Ou seja, sem que hajam sido requeridos ou solicitados pelo administrado. Perfeito. Os atos de gestão são praticados sem que a administração utilize sua supremacia sobre os particulares. Certo. Os atos de expediente são atos internos da administração, que visam dar andamento ao serviço desenvolvido pela entidade, um órgão com repartição. Correto. O ato complexo tem a manifestação da vontade de dois ou mais órgãos e se forma apenas um ato. Certo. Quando há uma margem de liberdade, o ato é discricionário. Correto, pessoal. Todos os itens estão corretos. Tá? Então, essa questão, por falta de item, é uma questão anulada, porém, é a nossa última questão. Tranquilo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Pode encerrar a gravação, beleza? E eu quero que vocês comentem aí no chat o que vocês acharam da aula. Quer que eu seja sincero com vocês?